Olá, boa noite a todos. Hoje vamos iniciar mais uma live do projeto Toda a Vida Importa. Hoje eu vou ter a honra de estar aqui ao lado do Dr. Rodrigo Luz, médico psiquiatra, vocês vão conhecê-lo. Ele está fazendo uma especialização para atendimento infantil e muito querido, um profissional muito querido, um super parceiro que aceitou aqui participar desse projeto, e eu tenho certeza que essa live assim vai ser muito esclarecedora para todos nós. Então, o Dr. Rodrigo já chegou aqui, já vou permitir a entrada dele. E, pessoal, aproveitem, tirem suas dúvidas. Essa live é para isso mesmo, para todos tirarem as possíveis dúvidas em relação ao diagnóstico do autismo e tudo aí que o médico psiquiatra pode auxiliar no atendimento das crianças. Boa noite aí para a Lívia, do Empório Mundo Natural, Nayara. Boa noite para todos vocês. A Mari também já está aqui. E olha ele aí, gente. Boa noite, doutor. Boa noite, Dê, tudo bem? Eu estou bem, e você? Tudo, mas já vamos parar com esse negócio de doutor, né? Rodrigo, tá ótimo. Pode deixar. Obrigada, viu? Você é sempre tão querido. Não, imagina, eu que agradeço o convite, sempre bom. Ai, que bom. Então é importante, né, a gente falar sobre isso. Sim, sem dúvida. Sobre o autismo. Sim, um assunto muito importante sempre, né? Mas nessa época agora, a gente está vendo mais do que um boom de diagnóstico, a gente está vendo um boom de pessoas procurando sobre isso, né? Buscando informações sobre. Então, assim, sem dúvida, é muito, muito importante a gente falar sobre isso agora, que serve tanto para criança quanto para adulto também, né? Porque está aumentando os números dos diagnósticos tardios, né, Rô? Muito, está aumentando muito. Na verdade, eu acho que a gente agora tem se dado conta, né, do quanto houve negligenciamento, né, de várias pessoas, de adultos e crianças e adolescentes, mas a gente tem percebido o quanto que os adultos de hoje foram negligenciados antes. É claro, tem toda uma questão de diagnóstico que a gente precisa rever, mas tem um processo histórico aí que a gente passou batido, né? Sim. Mas, e assim, entender depois também, se você puder falar, né, como que a pessoa que está recebendo o diagnóstico tardio, o que pode ser, como pode ser ajudado, né, essa pessoa. Né? Sim, vamos. Acho legal a gente falar, começar explicando por que é tão importante a gente falar sobre o diagnóstico e o diagnóstico feito, ou pelo menos o risco, né, ser feito de forma antecipada, e aí depois a gente chegar nas consequências de não ter feito ou de ter feito um diagnóstico tardio. Isso aí. Rô, para quem não te conhece ainda, você pode se apresentar, por favor? Claro, então, eu sou o Rodrigo, né, médico psiquiatra, sou psiquiatra formado pela Universidade de Santo Amaro e agora estou fazendo a minha residência em psiquiatria infantil pela Unifesp. Já vi que entrou alguns amigos meus aqui, como o Yuri e o Dr. Marcos, que também fazem residência comigo. É isso, acho que basicamente é isso. Como eu disse na outra live que a gente fez, né, um apaixonado pela minha profissão, apaixonado pelas crianças, apaixonado pela vida. E é isso, sou eu. Gente, Rodrigo é luz. É isso, Rodluz. É luz, é luz. Rô, eu tive essa iniciativa em fazer essa série de lives, porque outro dia eu fui ao mercado com uma camiseta escrito autismo, respeite, inclua, lá da clínica que eu trabalho, que você sabe, né, no apoio parental. E eu andando no mercado, 3 pessoas diferentes lá em corredores me pararam perguntando sobre o autismo. Como que
será que meu filho é? Porque o meu filho não fala. Olha, estão falando que o meu netinho é autista, eu queria saber um pouquinho, né? Perguntaram se eu era médica e tudo mais. E aí eu vi a necessidade das pessoas em receberem informações, né? Porque por mais informações que tenham hoje aí na internet e tudo mais, mas são perguntas tão básicas e que a gente vê que as pessoas ainda têm tantas dúvidas, né? Então, por isso que eu quis fazer essa série de lives. Eu sei que você está acompanhando, né? Então, vai ter aí uma live com cada especialidade lá, da clínica, das terapias, e dá você para falar um pouquinho aí sobre o autismo, o diagnóstico e tudo mais. Então, quero te agradecer muito, muito, muito por ter aceito aí esse convite, que eu acho que a gente vai levar bastante informação para as pessoas, né? Sim, eu que agradeço. Aproveitando o espaço para te parabenizar. Eu acho que todo esse trabalho que você tem feito, não só o trabalho de atendimento, o trabalho na clínica, mas esse trabalho aqui também, que eu tenho acompanhado as suas lives, e você tem diversificado bastante, tanto o assunto quanto as pessoas, né? Você tem tratado isso de uma forma leve e levado informação. Acho que é isso que a gente precisa. Trazer informação para as pessoas, fazer um debate amplo. Saúde mental ainda é tabu. A gente está falando Uhum. hoje de um transtorno mental que é um tabu ainda para muitos jovens, para Sim. muitos adolescentes, isso sem contar, né, os adultos que já vêm carregados de Uhum. vários estigmas. Uhum. Então, ter esse tipo de trabalho é super importante e você está fazendo isso de forma magistral. Ai, obrigada. Se não fosse vocês, nada disso existiria. Ô, Rô, podemos começar? Vamos lá. Tá. Tem umas perguntas aqui que eu vou fazer para você e o pessoal que está entrando, se quiser mandar pergunta também, aproveitem Excelente. o Rodrigo hoje aqui conosco. Ô, Rô, queria saber com você quais são os benefícios do diagnóstico precoce Uhum. para o autismo, É, do sim. autismo. Essa semana que passou agora, eu fiz uma reunião, uma palestra junto com a equipe do Núcleo de Bebês lá da Unifesp. Está disponível no Tá. YouTube, depois se as pessoas quiserem procurar, procurem que lá eu acho que a gente conseguiu colocar de forma mais ampla, que a gente falou basicamente sobre isso lá. Então tem bastante informação, então eu vou tentar agora colocar isso de forma mais resumida, mas quem gostar do assunto, quem achar interessante, pode procurar lá, que não é só eu falando, tem outros profissionais super capacitados também. Mas Uhum. falando especificamente, né, da importância, do benefício, é importante a gente saber, de antemão, que a gente nasce com uma determinada quantidade de neurônios, né? E essa determinada quantidade de neurônios, ela só vai diminuir depois do nascimento. A gente tem no nosso cérebro, diferente de quase todos os nossos outros órgãos, uma capacidade muito limitada de crescer novas células, de aumentar a quantidade de neurônios especificamente, né? E são os Tá. neurônios que são os principais responsáveis aí pela nossa cognição, pelo nosso processo de pensamento. Então, quando a gente pensa nisso, a gente nasce com uma quantidade, e essa quantidade ela vai só decair com o decorrer do tempo, a gente pensa, nossa, mas como que a gente então vai adquirindo mais conhecimento, formando memória, formando o nosso aparato que vai ser utilizado no dia a dia? A gente faz isso através de conexões. Então, são esses neurônios que vão se conectando a outros neurônios que vai formando tudo que a gente tem conhecimento. Isso Tá. acontece de uma forma rápida e exponencial do nascimento até os 3 anos de idade. É a época que mais acontece essas ligações no nosso cérebro. Então, Tá. do 0 até os 3 anos, é a época que a gente mais faz ligação. Então, é a época que a gente mais está pronto para aprender. Eu costumo dizer que criança é igual uma esponja. O que você jogar, ele aprende. Então, você aproveita essa fase até os 3 anos e é por isso que as crianças têm nessa curva de aprendizado, né? Se você vê ela de uma semana para outra, é muito diferente porque ela adquiriu muito conhecimento durante esse tempo. Então, a gente está falando de crianças
né, de indivíduos que tem esse período que a gente chama de janela de oportunidade, que é mais ou menos 1.000 dias ou 3 anos. Se a gente pega Tá. o diagnóstico de autismo e vamos olhar quanto, na média, quando que ele é feito, você sabe mais ou menos a idade média que é realizado o diagnóstico de autismo? Por volta de 1 ano e meio, um Não, tá longe. ano, 1 ano e meio, tá Não, longe? tá longe. A média é por volta dos 6 anos. Nossa. Pois é, tá vendo? Olha o tempo que a gente perde, né? Até Uhum. os 3 anos seria essa janela de oportunidade, e ainda depois, mais 3 anos, que a gente faz o diagnóstico. Então, assim, média. Tá. Claro que tem diagnósticos feitos antes, né? Mas também tem diagnósticos feitos depois, porque a gente está falando da média. E olha quanto tempo se perde, né? A gente perdeu essa janela de oportunidade em muitos dos Uhum. diagnósticos, né? Então, crianças que já têm uma dificuldade no desenvolvimento, que é isso que se trata o autismo, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, uma Uhum. criança que já tem um prejuízo no desenvolvimento, que já tem uma dificuldade, ela ainda acaba fazendo o diagnóstico depois e perdendo esse tempo que poderia ser utilizado justamente para que você minimize os efeitos desse transtorno. Tá. Então, por isso que você fazer. É importante a gente conversar também, que a gente acaba simplificando os termos para que fique mais fácil e palatável para as pessoas. Mas quem assistir a Uhum. live é importante entender que, na verdade, é que a gente não está querendo forçar as pessoas a fazer diagnóstico antes. Não é isso, não é questão de diagnóstico em si. A Uhum. gente está conversando sobre risco, sobre risco. Sim. Então, o que é importante é as pessoas identificarem o risco ou identificarem sinais antes, para que você possa fazer intervenções antes. Não tem o diagnóstico, a marca, o CID, isso pode ser realizado depois, mas que a gente já consiga intervir antes, que a gente já Uhum. consiga fazer com que essas pessoas já tenham acesso aos direitos antes. Então, é esse que eu acho que é o principal trabalho que a gente vai fazer aqui hoje, né? Dessa conscientização. Uhum. Tá. Ótimo. E aí, Rô, para você ver, né, como é difícil, né, o diagnóstico e quanto sofrimento que eu ouço das mães, né, porque tem mãe que fala, olha, eu percebia que meu filho, ele não estava respondendo, ele não olhava, ele demorava para falar, e aí eu levava no médico, olha, mãe, você está querendo pegar pelo em ovo. Mãe, é criança de pandemia. Mãe, é assim mesmo. Tem criança que demora para falar, tem criança que não olha mesmo, às vezes não responde. E aquela mãe diz para mim: olha, Denise, eu sentia, e eu fui em um médico, eu fui em dois, eu fui em 3 médicos, e todos falavam que era da minha cabeça, né? E Uhum. aí, quando elas recebem o diagnóstico, ainda vem aquela sensação de culpa, né? Porque, olha, Sim. por que que eu não procurei outros médicos? Por que que eu não, né, não ouvi a minha amiga, que também já tinha um médico referência, né? E agora eu tenho que correr, né? Uhum. Tenho Eu que sou, correr para os sim. meus filhos não, para o meu filho não ter tantas perdas, né? É uma angústia grande, viu? É uma angústia. Só desculpa, enquanto você estava falando, não me Tá? distraí, mas eu estava aqui pedindo um Uhum. papel, porque passou duas perguntas que eu quero deixar aqui anotada e que é importante a gente falar Tá. sobre elas daqui a pouquinho. Mas respondendo isso, com certeza, essa angústia que as mães carregam e que elas trazem para a gente é tão grande porque o sofrimento das pessoas não acreditarem nelas é Uhum. absurdo, né? Então a gente Sim. está falando de uma angústia por você identificar alguma coisa que não está de acordo com aquele que você conhece, com o que as outras Uhum. pessoas esperam e até as expectativas que você cria durante todo esse processo da gestação, depois da gravidez, do parto, do Uhum. processo mesmo ali, né? Que é tão bonito, mas aí as pessoas não acreditam, né, no que as mães acabam trazendo para os médicos. E por conta de preconceito,
por conta das pessoas levantarem estereótipos, elas observarem pessoas e começarem a acreditar que é somente daquela maneira que se desenvolve o Uhum. transtorno, a gente acaba deixando passar vários e vários diagnósticos, e aí a gente vai vendo essas mães chegarem nos nossos consultórios com os filhos muitas vezes já mais velhos e com essa ânsia por entender o que está acontecendo e Sim. já passado por tanto sofrimento, sendo Uhum. desacreditadas, tendo esse processo mesmo, né, não validado, que é muito difícil e dolorido para essas mães. Então, além de Sim. tudo, elas ainda passam por isso. Uhum. Não é fácil, não. Não. Não é fácil. Gente que ouve esses relatos, às vezes eu chego a ficar até indignada, sabe? Com a forma que essa mãe foi tratada. Uhum. É bem, bem difícil. Aproveitando Mas esse gancho, vai lá. só aproveitar esse gancho, porque, desculpa, para a sua pergunta, eu não anotei de quem era, mas é uma pergunta muito legal nesse sentido. Que a pessoa perguntou, na verdade, para adulto. Ela perguntou mais ou menos assim, por que é tão difícil, ou por que os psiquiatras não dão tanta atenção para autismo em mulheres e principalmente na idade adulta. Tá. Vou tentar exemplificar um pouquinho aqui por que talvez isso esteja ocorrendo. Hoje, a grande maioria dos diagnósticos que são realizados de autismo ainda são em homens. Então, a gente é porque os estudos estão mudando, está atualizando esse número. Mas a gente está falando aí coisa de 5, 10 anos atrás, de 4 homens para uma mulher. Então é Tá. muito, né? Então é muito Uhum. mais realizado em homens do que mulheres. Por Uhum. conta disso, essa doença ficou estigmatizada como uma doença basicamente masculina, né? Porque você acaba vendo muito mais homens do que mulheres com autismo. Uhum. E aí, é, além disso, a gente tem uma cultura que a gente acaba fazendo com que o homem seja voltado a se expressar de forma para o exterior e tentando inibir a mulher. Então a mulher tem que ser arrecatada e o homem tem que ser o Uhum. espontâneo, que fala, que expressa a sua masculinidade. E aí quando o homem não corresponde, esse estereótipo do homem que... Só um minutinho, que a cachorrinha está latindo. Quando o homem A não bebê. consegue expressar... meu bebê. Quando o homem, então, ele não faz isso, né? Ele não consegue, então, expressar sua virilidade, aí a gente percebe que tem alguma coisa errada. Agora, quando a Tá. mulher ela é inibida, ela é tímida, aí a gente vê isso como uma vantagem, como algo bom, como algo que deve ser mantido. Uhum. E quando fazemos isso, a gente ignora, então, que várias dessas mulheres, na verdade, não são tímidas, elas não estão inibidas, na verdade, elas têm algum problema e elas não conseguem falar sobre sentimento, não conseguem desenvolver o sentimento como os homens. E por conta disso, e até por conta de outras alterações que também não cabe aqui, a gente acaba negligenciando mesmo o diagnóstico de autismo em mulheres. Então, acredita-se que várias mulheres não tiveram esse diagnóstico, ainda hoje é negligenciado, e aí talvez por isso que essa mulher, perdão, que perguntou, Uhum. talvez por isso que ela sinta esse peso tão grande ainda do diagnóstico em mulheres e principalmente em adultas. Uhum. Tá. Acho que foi a Martins Pereira Margarida. Acho que foi a Acho que, Margarida. acho que Ela foi. está falando aqui, ó, ela tem 41 anos e uma vida inteira tratando depressão, ansiedade, pânico. E não passado, tive uma. E no ano passado, acho que ela teve uma convulsão. E segundo o neuro, comecei a tomar o remédio, né? Uhum. Então, acho É uma que. história muito característica, né? Essa da Tá. gente, por conta dessa dificuldade. Imagina uma pessoa que acaba se achando estranha no seu ambiente, no ambiente Uhum. familiar, na escola, e ela vai crescendo, se sentindo diferente, com dificuldades de Sim. fazer amizades, com dificuldades de se expressar, daí ela vai desenvolver dificuldades no ambiente de trabalho, e assim, é toda uma vida repleta de dificuldades numa sociedade que não está apta para entender isso e para conviver com o diferente. Então, Uhum. essas pessoas desenvolvem crises de ansiedade, desenvolvem depressão, é todo um outro rol de doenças psiquiátricas, de transtornos psiquiátricos,
que acontecem por conta disso. E por isso que a história dela é tão característica, assim, da gente, de acontecer mesmo no consultório, de adultos que já chegam com vários outros transtornos e que acaba sendo mascarado, que ainda mascara o que vem de base. E por Sim. isso é tão difícil, Uhum. que a gente tem que ter um olhar tão preparado para conseguir enxergar Tão isso também. atento, né? Uhum. É verdade. Tem mais umas perguntas aqui. Vamos para as que a gente já tem anotado e depois a gente vai intercalando, ou já vamos fazendo a do pessoal aqui? Vamos intercalando? Vamos intercalando. Tá. Então, Rô, eu queria saber quais os sinais mais comuns de autismo em crianças pequenas, que também gera muita dúvida isso, né? Os sinais. Exato. Sim. Eu acho que é muito difícil a gente falar em sinais exatamente para essas mães que têm como característica enxergar seus filhos de uma maneira muito própria, né? Então, cada filho é um ser diferente um do outro. Uhum. E aí as mães vão também enxergá-los dessa maneira, né? Que é o que a gente deve fazer mesmo, individualizar as pessoas. E aí, quando sempre que a gente está estudando essas características de autismo, né, nessa primeira parte da infância, você vai encontrar vários locais mostrando o que a gente tem que se preocupar. Mas se tem uma coisa que a gente tem que falar para essas mães, e que você começou muito bem falando sobre isso, é a angústia. Então, quando uma mãe perceber que tem algo de diferente com seu filho, procura ajuda. Esse é o primeiro sinal. É a mãe identificar que tem algo diferente. Ela vai, porque faz parte do instinto materno, faz parte das expectativas que ela desenvolve na gestação, faz parte da comparação, porque nós somos seres humanos e a gente também tem esse padrão comparativo no nosso cérebro. Então, esse é o primeiro sinal. Identificou que tem alguma coisa diferente, procura ajuda, não importa a idade. A gente está falando de crianças de meses. Tá? Esse é o primeiro sinal. Mas alguns sinais que também podem chamar a atenção ali da mãe. Hipotonia ou hipertonia. O que é isso? É aquele bebê que fica muito durinho, principalmente no colo da mãe, ou aquele bebê que fica muito molinho, que se solta, sabe? Fica largadinho, não consegue ter uma movimentação tão natural. Esses são dois sinais importantes que as mães podem ficar de olho. Outra coisa importante é quando o bebê, por exemplo, na amamentação, que a mamãe encaixa ele no braço e no seio, o bebê ainda tem que ficar com o rostinho voltado para a mãe, né? Nesse movimento, quando o bebê está com um olhar mais vago, ele não faz esse contato com a mãe, esse é um sinal importante também. Então, é claro que o bebê não vai fazer isso sempre, olhar para a mãe sempre. Mas também não olhar nunca, aí é preocupante, tá bom? Outra coisa que pode também chamar a atenção é a maneira de sugar, né? Como essas crianças, muitas delas têm hipotonia, quando elas vão sugar o leite materno, algumas delas têm dificuldade. E aí essa dificuldade pode ser por vários motivos, né? Então a gente nunca aqui está falando de um sinal único, né? A criança tem uma dificuldade em fazer o contato visual, ela é autista. Não é isso. Não, não pode generalizar, né? Não, você tem que ir formando, né, esse quebra-cabeça para que depois você encaixe tudo direitinho e aí a gente vai pensar no diagnóstico. Mas esses são pequenos sinais que podem dar dica que a mãe, o pai, ou até alguém que ali que está de fora observando, pode falar, não, é verdade, vamos procurar ajuda. Eu acho que agora a gente pode encontrar alguma informação, algo que possa nos ajudar no decorrer desse processo. Sim. A princípio é isso, assim, tem vários, né, sinais se a gente for procurar na internet, nos livros, mas para também não ficar gerando, né, essa preocupação, porque senão você começa a ficar procurando, né? Então, eu acho que a primeira coisa é o estranhamento. Tem o estranhamento, procura ajuda. Tá, ótimo. É isso. Como a idade afeta o diagnóstico do autismo, Rô? É possível
diagnosticar em idades muito jovens? É possível. Até alguns anos atrás, aí 10 anos atrás, a gente tinha fixo que o diagnóstico era mais ou menos a partir dos 3 anos, né? Até hoje Uhum. ainda, quando você vai conversar com vários acadêmicos, se fala nesse diagnóstico depois dos 3 anos. Contudo, o que tem mudado, né, recentemente é justamente o motivo dessa live. É a gente pensar no risco antes dos 3 anos. Tá? Então Uhum. a gente tá pensando no risco para crianças, para bebês, que com meses, né, Tá. de idade, a gente já pode pensar no risco para autismo. Pensar no diagnóstico, talvez ali depois, mas o risco a gente já pode pensar antes. E aí depois que a Tá. gente começa a trabalhar esse risco, então é um acompanhamento com esses bebês, com essas crianças, que deve ser feito ao longo de um processo de semanas, meses, para depois se fechar o diagnóstico, né? Então, mesmo Uhum. que seja feito ali com uma idade menor ou com uma idade, né, depois, não é numa consulta que se fecha um diagnóstico, não é aplicando uma escala que você se fecha um diagnóstico, não é aplicando um teste de internet que se fecha um diagnóstico de autismo, né? Tem que ser Uhum. um processo, é um processo de preferência realizada por mais de um profissional. Então, Tá. se possível, o psiquiatra, o psicólogo, o neuropsicólogo, terapia ocupacional, todos os profissionais, se puderem estar envolvidos, melhor ainda, né? Então, é importante que a gente comece a trabalhar as pessoas para entender que não é uma coisa fácil. Não, não é. Então, às vezes gera uma frustração porque a pessoa acha que vai chegar no neurologista, no psiquiatra e já vai sair de lá com o diagnóstico. Não. E Uhum. aí, quanto mais novo a criança for, ou quanto mais velha a pessoa for, mais difícil é. Então, os extremos Uhum. traz essa Tá. dificuldade para a gente realizar o diagnóstico. Mas como o Uhum. nosso papo aqui hoje é mais ali na questão do precoce, então é interessante as pessoas entenderem que é quando já a partir de meses elas já podem procurar ajuda em bons profissionais para começar a avaliar esse risco. É o que eu vejo lá na clínica. Tem muitas crianças que não têm o diagnóstico fechado ainda, mas já estão fazendo as terapias. Então, já estão na fono, já estão na TO, já estão na psico, psicomotricidade, até fechar o diagnóstico, mas já está sendo feito as intervenções necessárias, né, Esse é para o o melhor dos mundos. desenvolvimento. Esse é o melhor dos mundos. E Uhum. aproveitando isso, já até trazendo uma pergunta de outra pessoa, que eu também não lembro o nome, perdão, mas Tá. ela perguntou se tem diagnósticos errados, né? É. Claro, claro que tem, né? Uhum. Todo mundo pode errar, todo mundo é passível de erro, mas por isso que é importante ser feito em bons lugares o diagnóstico, com bons profissionais e de preferência que a gente consiga envolver outras pessoas, para que esse Tá. erro seja minimizado ao máximo possível. Uhum. Então, que a gente consiga que as pessoas tenham olhares diferentes e durante um tempo que a gente consiga para que o diagnóstico seja feito com parcimônia, mas também com muito critério. Então, a gente Tá. Ótimo. trabalhando dessa forma, a quantidade de diagnósticos fica muito reduzida. Tipo, diagnósticos errados fica muito reduzido. Sim. Só também retomando aqui, que eu estou vendo bastante gente perguntando se o autismo é hereditário. A gente Tá. hoje, porque até mais ou menos os anos 90, quando começa a ter esse boom, né, da genética, a gente considerava hereditário tudo que passava de pai para filho, Uhum. né? Então, passou de pai Sim. para filho é hereditário. Hoje tem se mudado esse conceito, né? A gente tem trabalhado com outros termos, né? Então, ao invés de hereditário, se ele é herdável, herdabilidade da genética, epigenética. Então, são várias coisas que também não dá para a gente esmiuçar tanto aqui. Mas o Uhum. que eu posso dizer é que, assim, a chance de, quando o casal, um dos dois, um dos dois é autista, ter um filho autista é muito grande. Tá? Dentro da Tá. psiquiatria, é um dos maiores motivos de acontecer de um filho tipo pais autistas, né? Então é Uhum. muito grande. Então a gente está falando que o componente genético e o componente ambiental
são muito importantes para uma pessoa desenvolver o autismo, né? Contudo, o componente genético, no caso do autismo, ele é muito, muito importante. A gente está falando aí até de 90%. Então, é importante a gente entender que isso quer dizer que não necessariamente os pais tenham autismo, mas eles podem ter outro transtorno psiquiátrico, como bipolaridade, por exemplo, esquizofrenia, quadros depressivos prolongados, e isso também influenciar na herdabilidade de pacientes com transtorno do espectro autista. Nossa, eu não sabia disso, Rô. Não é muito sabia importante. Disso. Então, e isso leva de novo a gente a pensar como é importante ter bom profissional, porque o profissional não vai ver só aquilo que está ali na frente dele. A gente vai investigar a família, você tem que perguntar, tem na família, tem outras pessoas que têm esse diagnóstico, já teve esse diagnóstico, não é, mas daí você não vai perguntar só isso, você vai ter que perguntar se tem outros problemas de saúde mental, se tem pessoas na família, por exemplo, que consomem bebida alcoólica mais do que deveria, ou né, em grandes quantidades, fazem abuso de substâncias, que são coisas que também podem levar a gente a esse diagnóstico. Por isso que demora, né? Por isso que uma consulta psiquiátrica não pode ser rápido, né? Ela demora um tempo e é sempre recheado de informações importantes. Sim. Rô, tem umas perguntinhas aqui que eu anotei também. A Mari de Boa, que é uma mãe querida lá da clínica, e a psico Elaine, elas fizeram perguntas sobre exames. Então, a Elaine, ela perguntou se existem exames de imagem ou outro tipo de exame que ajuda no diagnóstico. E a Mari, ela perguntou se os exames genéticos podem ajudar no tratamento. Quando a gente está falando do autismo, a gente fala sempre espectro, né? Esse é o nome hoje, transtorno do espectro autista. E quando a gente fala em espectro, quer dizer que a doença ela varia muito de pessoa para pessoa. Então, os sintomas, a gente tem os sintomas cardinais, né, do autismo, mas as pessoas variam. Então, por isso que você vai encontrar, né, várias vezes a mãe chega para a gente e fala: meu filho não tem autismo, tem outras pessoas na sala dele que tem, e ele não se parece com ela. Então, a variabilidade que acontece é muito grande. E por que que isso é tão grande, né? Por que que muda tanto? A gente está falando que no autismo são mais de 600 genes que influenciam no transtorno do espectro autista. Então imagina o quanto que, né, a gente está falando da combinação desses genes acontecem para os sintomas acontecerem. Então os sintomas são muito variados. Então com a tecnologia que a gente tem hoje, com as informações que a gente tem hoje, raros, né, não é impossível, mas raros são os casos que a gente consegue utilizar a genética para ajudar no diagnóstico ou no tratamento. Entendeu? Então não se pede teste genético com frequência para fazer o diagnóstico e nem para ajudar no tratamento. Então, assim, tem que ser muito bem estudado, muito bem avaliado para que o teste genético possa auxiliar nesses casos. Tá, perfeito. Obrigada. Respondeu, Mari, para você? Manda um joinha aqui para nós. A Mari é uma querida, ó, ela até disse aqui que nenhuma das médicas nunca perguntaram sobre saúde mental da família. Que pena, né? É uma pena, porque a gente está falando, não é só da questão do componente genético, né? A gente está falando da questão ambiental também. Porque o autismo, quando a gente trata ele nessa questão só genética, só orgânica, a gente perde uma parte importante da intervenção. Às vezes, quando, por exemplo, nós estamos falando de pais que têm depressão, a gente conseguir entender, trabalhar com esses pais e às vezes até tratá-los, muda a vida dessa criança. Sim. Né? Então a gente tem sim, é obrigação nossa perguntar do histórico familiar,
perguntar de como está a saúde dos pais, da família, dos cuidadores, é obrigação do médico. Sim. Até para que eles também deem conta, né, de tudo isso aí, que é a vida desses pais aí, desses cuidadores, né? Sim, Que a gente vê sim, é uma vida repleta de amor, né? A gente acho que tem que deixar isso muito bem claro, sim, sim, porque por amor. tem esse estigma, né, que é absurdo que criaram, que muitas pessoas ainda repetem até hoje, que várias mães chegam no consultório falando que meu filho nunca vai ser capaz de amar, meu filho não ama, meu filho não tem empatia. Não tem nada disso. O que a gente vê é uma vida repleta de amor, tanto dos pais, Sim. quanto das crianças, quanto das pessoas que convivem com pessoas do espectro. É que a gente pensa que todo mundo tem que ser igual, mas não. Não, A gente tem que não. entender que é diferente. E a forma de amar deles é diferente. A forma de transmitir sentimento, a forma de conseguir transparecer o sentimento é diferente. E depois que os pais, a família conseguem compreender isso, a vida deles muda. Porque aí Sim. eles conseguem compreender a linguagem do amor deles. É o que eu falo para algumas mães. Ele não fala, mas ele demonstra tanto amor quando ele pega na sua mão, quando ele vem correndo te dar um beijo, um abraço. Ele se expressa, né? E é puro amor, né? Que eles dão para nós. Muito. Rô, a Elaine, ela está perguntando se tem algum exame que pode ser feito. Não tem. Não, né? Tá. Não tem. Assim, Elaine, por exemplo, quando chega um paciente na clínica, lá na Unifesp, e a gente solicita algum exame, geralmente é para excluir, tá? Então, Tá. um exemplo que acontece muito, que é muito frequente, tem uma doença que se chama síndrome do X frágil, tá? E ela pode se confundir muito com os sintomas do transtorno do espectro autista ou com deficiência intelectual. E por conta dessa confusão e por conta de algumas características genéticas, acaba se pedindo o teste genético para algumas pessoas. E aí você então está tentando excluir que ela não tenha a síndrome do X frágil para você chegar a um diagnóstico mais acurado. Então esse é um exemplo. Você pode ter isso com vários outros problemas. E aí você então acaba solicitando alguns exames para pessoas que a gente possa ter alguma desconfiança, para crianças, e aí é mais para você excluir, então, outras causas do que, de fato, confirmar. A confirmação é clínica, é através da observação, através do médico, né, dos profissionais que estão ali. Ótimo. Quem tem microcefalia leve genética pode ter alguns aspectos de autismo? Pode, sem dúvida, né? Quando a gente está falando em alterações no nosso cérebro, alterações no sistema nervoso, muitas delas podem confundir mesmo com os sintomas do autismo. Mas a pessoa ter a microcefalia ou ter algum outro problema de saúde mental também não exclui o autismo, né? Então isso é importante para que essa mãe saiba. Não é porque a criança tem a microcefalia, por exemplo, que ela não pode ser diagnosticada com TEA. Então, ela pode procurar ajuda de qualquer maneira, porque muda o tratamento, né? É importante compreender, porque se de fato tem o diagnóstico, a maneira de você tratar, de fazer as intervenções muda também. Tá. Muito bem. Obrigada. Gente, tá demais, não tá? Rodrigo é um arraso. Tá me dando uma aula aqui. Semana que vem, quando eu chegar na clínica, eu vou falar, gente, olha, vamos fazer o seguinte, vamos assistir a live do Rodrigo, todos nós juntas aqui, para a gente tirar todas as dúvidas. É demais, Rô. Ô, Rô, quais os critérios, então, do diagnóstico para o transtorno de espectro autista? A gente tem três critérios principais, né? Que é a questão da socialização, então a dificuldade em você socializar, e essa dificuldade em socializar está ali relacionada ao início ou você manter essas relações sociais e a linguagem ou a comunicação. Então a gente engloba esses três na questão da socialização, na questão da linguagem, na questão de você conseguir comunicar para o próximo os seus sentimentos e comunicar o afeto, né?
Tá. Preenchido esses critérios, a gente vai, que a gente chama de critérios A gente vai para os critérios B, que daí envolve vários outros, são 5 os outros critérios, que é a estereotipia, a rigidez do comportamento, a dificuldade de você sair da rotina, mas esses eu acho menos importante, porque acaba se confundindo com vários outros, que eu acho que não é o objetivo nosso da live. O que eu acho que é o principal objetivo, até por conta da idade que a gente está falando, é entender que os critérios diagnósticos, que quando a gente pega eles e vai tentar aplicá-los nas crianças, não é tão acurado, entende? Não é, Tá. não é esse o ponto que a gente gostaria em crianças tão novas, por exemplo, menores de 1 ano, que a dificuldade delas de comunicação ainda é difícil de perceber, porque elas quase não falam ou falam pouco, né? Tá. Então, o que eu gostaria que os pais, as pessoas que estão vendo a live, é que quando a gente pega os critérios diagnósticos do DSM-5, do DSM-5-TR, e a gente tenta aplicar para as crianças mais novas, é muito difícil que a gente consiga fazer isso de forma prática. Por isso que daí a gente volta no comecinho da live, que o estranhamento, Tá. o olhar para o próximo diferente, nesses casos é mais importante do que qualquer critério diagnóstico. Porque a gente não, na verdade, o objetivo nosso não é fazer diagnóstico nessa idade. O objetivo é identificar o risco. Então, o objetivo é a gente olhar essas crianças, identificar alguma alteração possível de ser avaliado e fazer intervenções para que depois, sim, a gente pegue o livro, olhe lá as características, quais que são, então, o que a gente pode falar como critérios diagnósticos e, de fato, dar o diagnóstico para a pessoa. Tá bom. Obrigada. Tem mais uma perguntinha aqui da Viviane Macieiro. Ela está perguntando, Rô, quando que a gente deve medicar a criança com autismo? Essa é uma pergunta muito difícil, né? É uma pergunta muito, muito difícil, porque cada pessoa, cada indivíduo vai ter uma característica diferente da outra, e cada família vai ter uma característica diferente, e a gente pensar na medicação de um indivíduo autista, se a gente fosse levar ao pé da letra, é nunca, né? Porque não tem remédio, né? Não tem cura. O remédio não vai curar o transtorno do espectro autista. Então, não tem nenhuma medicação para tratar o transtorno do espectro autista. Contudo, a gente está falando de pessoas que podem acabar se machucando próximo, tendo dificuldade em permanecer em sala de aula, tendo casos onde elas podem desenvolver, por exemplo, depressão, ansiedade, né? Então, quando a gente está medicando um paciente que tá dentro do espectro, geralmente a gente está medicando sintomas. Um deles, que é muito característico no TEA, por exemplo, é a insônia. Né? Muitos deles sofrem com dificuldade para dormir ou ter um sono muito agitado. E aí a gente acaba medicando, porque elas precisam de um sono adequado para conseguir viver bem durante o dia. Então, a melatonina é uma das medicações que a gente utiliza com frequência no transtorno do espectro autista. Com frequência, nem tanto, mas utilizada, que tem estudos mostrando bons resultados. Acabaram de perguntar sobre a risperidona. A risperidona é uma medicação que vocês vão ver muitos pacientes do espectro tomando, porque ela está aprovada, é uma medicação com estudos científicos que mostra resultados em determinados sintomas também. Mas dizer quais são esses sintomas, dizer o porquê, eu acho que não é o nosso objetivo, porque senão a gente acaba também medicando e orientando medicações para as pessoas que às vezes não precisa. Você sabe isso muito melhor do que eu, né, Dê? Quantas vezes o paciente chega para o psicólogo, ele chega com vários remédios e depois de 2 meses de terapia, as medicações já não são mais necessárias, né? E será que precisava mesmo ter submetido a pessoa, por exemplo, a tomar risperidona, que é uma medicação que pode gerar um ganho de peso, né?
Então, Uhum. a medicação é uma coisa muito particular, mas se tem uma coisa que a gente vai procurar quando for dar a medicação para alguém, é o sofrimento. Esse é o mais Tá. importante. Uhum. Então, se a pessoa tem um sofrimento latente, ela está, por exemplo, se machucando, não conseguindo se controlar, e aí, porque no autismo tem uma coisa muito importante que é a desregulação, né? É Sim. como se fosse uma pilha. A pessoa vai enchendo essa pilha e uma hora extravasa, Uhum. e aí ela acaba se desregulando. E nessa desregulação pode acontecer de se machucar, machucar outras pessoas. E aí, às vezes, a medicação pode ser indicada nesses casos por conta desse sofrimento, de machucar alguém ou se machucar. Uhum. Então, aí eu levo esse mantra comigo. A medicação é para quem está sofrendo, não é para tratar o sofrimento do outro, é para tratar o sofrimento da pessoa. Tá, ótimo. Estão perguntando aqui, Rô, do canabidiol, Uhum. que Olha, está sendo bem usado agora também, né? muito, bastante utilizado. É uma medicação que tem que tem tido alguns bons resultados. Não tem nenhum estudo, com certeza, mostrando que o canabidiol faz alguma diferença na vida das pessoas que estão no espectro. O que eu quero dizer assim, os estudos hoje, eles são muito individualizados e pequenos. Alguns Uhum. mostram ótimos resultados, mas Tá, estudos científicos de grande porte que a gente possa reproduzir ainda não tem, a gente não tem evidência científica o suficiente para falar que o canabidiol tenha bons resultados. tá. Contudo, contudo, o que a gente tem visto nas descrições de caso, até na prática clínica, no consultório, alguns pacientes se beneficiam sim. Mas a gente está falando de uma medicação que é extremamente difícil. Por quê? Por exemplo, Tá. hoje no Brasil, se você for na farmácia, você vai encontrar para comprar o extrato do cannabis. O Uhum. extrato do cannabis nada mais é do que a cannabis, ela triturada, macerada e retirado o óleo, Uhum. né? E aí, se você for procurar, você não vai ter estudos falando sobre o extrato da cannabis, é sobre o canabidiol, que é um dos componentes do extrato da cannabis. Então, olha como que já vai Tá. ficando difícil a gente prescrever o canabidiol, porque não é só mais o CBD que está ali, tem vários outros componentes. Então, esses outros componentes vão afetar quem está no espectro, aí não tem estudos falando Uhum. disso corretamente. Então, Conclusivos, né? exato. Então, o que a gente tem que fazer é identificar, por exemplo, crianças que já passaram por vários outros tratamentos e aí não tiveram resultados, não foi feito, não tiveram bons resultados, aí talvez o canabidiol possa ser uma solução. Mas Uhum. iniciar com ele ser a primeira medicação, eu não gosto, não sei se tem algum profissional que faça isso, espero que não tenha, mas daí não, é uma medicação que tem que ser muito bem estudada antes de ser passado para alguém. Tá. Ô, Rô, a Francisca fez uma pergunta e eu vou emendar com outra que eu acho que faz sentido, tá? Uhum. Aqui. A Francisca é uma fono que trabalha comigo, é uma fono querida. Ela vai fazer uma live aqui com a gente Eu acho que em ela outubro. participou da outra live, não é? Participou também. Um Ah, ela é uma um linda. beijo pra Felipe. E ela vai fazer uma live e a gente vai falar um pouquinho da seletividade alimentar na live Nossa, com a, legal. com a Francisca. Excelente. Excelente. E aí ela está perguntando, Rô, qual que é a sua opinião sobre a importância da parceria entre os médicos e a equipe terapêutica. E aí, eu também queria perguntar para você, Rô, quais são os profissionais da área da saúde que estão envolvidos nesse processo do diagnóstico? Acho que dá para Uhum. responder as Sim, duas dá sim. juntas? Tá. Dá. Quando a gente realiza o diagnóstico, por exemplo, quando lá na Unifesp, né, para crianças, a gente não tem um ambulatório específico de acompanhamento do transtorno do espectro autista. Tá. Porque, né, porque o que acontece? Após o diagnóstico realizado, a função do psiquiatra
processo todo acaba se diminuindo bastante, porque os outros profissionais que vão fazer o tratamento de fato assumem uma proporção muito grande no acompanhamento do paciente do espectro. Uhum. Tá. Então, é de suma importância que a gente tenha outros pacientes, né, outros profissionais envolvidos no tratamento. Na verdade, é o mais importante. E aí a gente está falando Tá. de uma gama de profissionais muito grande. Então, a gente está falando de terapia ocupacional, a gente está falando de psicopedagogia, de psicologia, de fono, de fisioterapia, o que a gente conseguir fazer de intervenção para essa criança. Mas, doutor, não consigo fazer isso, é muito caro, sim. É caríssimo. Uhum. São, né, menos de 1% da população provavelmente conseguiria fazer o tratamento que a gente gostaria que fosse feito, né? Mas Sim. aí, por isso que é importante ter essa parceria entre a pessoa do espectro, o pai, né, o responsável, o médico e os outros profissionais. Porque a gente vai identificando ali onde tem as principais fraquezas, as principais valências, vai identificando onde a gente pode intervir e vai fazendo essas intervenções de acordo com a necessidade e com a possibilidade da pessoa, tentando obter os melhores resultados possíveis. Mas é isso, a gente tem que tentar colocar todo mundo no jogo e a gente ali conseguindo aos poucos fazer essas mudanças e adaptações para que caiba, né, no orçamento, para que a rede pública consiga fornecer, que tem também ótimos profissionais na rede pública, tem ótimos locais que conseguem também oferecer serviços de qualidade, mas que são bem limitados, né? Tem poucas vagas e aí por isso é importante a gente fazer esse ajuste também. Em relação ao diagnóstico, os mesmos profissionais. O diagnóstico, ele é eminentemente médico. É o médico quem vai realizar esse diagnóstico, é o médico quem vai assinar. Não a questão de laudo é outra coisa, mas geralmente também é o médico quem faz o laudo psiquiátrico. Então, o diagnóstico em si, ele é realizado pelo médico. Só que a gente, enquanto médico, pelo menos é a minha visão enquanto profissional, a gente colocar outras pessoas para que nos auxiliem nesse diagnóstico é de extrema importância. A visão de várias pessoas e a visão profissional, não é só a visão, né, da pessoa ali de estar no dia a dia. Isso os pais, as escolas já não fornecem informações também. Mas a visão profissional, você enxergar um detalhe que só você pode ser capaz pela sua prática clínica, pelos anos de estudo, pelo que você já leu. Então, eu tento envolver sempre o máximo de pessoas possível para fazer esse diagnóstico. E a gente, não só isso, né? Como eu estava falando, às vezes, ou muitas vezes, a gente entra em contato com a escola. Então, os professores também são muito importantes para a gente fazer o diagnóstico. A gente tenta entrar em contato se a pessoa já faz tratamento com psicólogo, com fono. Então, assim, não tem determinado específico que a gente vai buscar, mas quanto mais pessoas a gente conseguir envolver, melhor ainda. Tá, ótimo. Muito bem. Eu acho que é isso, né? Acho que até a gente conversou um pouquinho ontem também sobre isso na live da Valéria, terapeuta profissional, dessa importância aí, né? De toda a equipe. Muito bom, Rô. Rô, tem algum tipo de avaliação e teste que são realizados? Tem vários. Durante esse processo? Sim, tem vários. Tem várias escalas, né, para que a gente possa aplicar. Essas escalas são divididas pela idade, de acordo com a característica do paciente. Então, tem vários, não precisa falar nome, mas assim, tem algumas que são mais básicas, digamos assim, são mais amplas, que qualquer profissional ali consegue aplicar, qualquer médico, geralmente, ou psicólogo, e tem algumas outras que precisa de uma profissionalização, precisa do profissional mais capacitado, que vai ter passado por cursos, e aí eles podem aplicar. Então, sim, tem, né, essas escalas, que elas podem e devem ser aplicadas. Tem algumas outras em desenvolvimento que também ajudam bastante. Por exemplo, lá na Unifesp a gente tem o OERA, que
está sendo criado e está sendo realizado os estudos, é uma ferramenta mais simples, mas muito eficaz, com uma sensibilidade muito grande, e tem outras também que eu conheço de outros locais, e é isso. Tem sim, tem algumas já validadas que a gente pode utilizar, que elas auxiliam, não dão o diagnóstico, elas vão auxiliar o médico a fazer o diagnóstico, e tem outras aí em estudo, e tem algumas que são aplicáveis só por neuropsicólogos ou só por psicólogos capacitados. Tá. Ô, Rô, quero te fazer uma pergunta que eu tô vendo muitas mães vindo falar para mim que o convênio está exigindo avaliação de neuropsicólogo. Uhum. Só que são crianças de 1 ano e meio, 2 anos, né? Uhum. Tem escala para fazer a aplicação de testes, né, neuropsicológicos para essa idade tão pequenininha, tão 1 ano e meio, 2? Sim. Tem escalas que podem ser aplicáveis, tem outros testes também que podem ser utilizados e adaptados para essa idade, mas quanto mais criança, quanto mais jovem, menor a sensibilidade, né? Na verdade, a especificidade acaba sendo menor. E aí os testes não ficam tão sensíveis o quanto a gente gostaria, ou não conseguem excluir outros diagnósticos quanto a gente gostaria. Então, o ideal é que seja feito mesmo depois dos 3 anos, que é a avaliação neuropsicológica. E que ela seja realizada primeiro, né? A gente tem que ter isso muito bem claro. A avaliação neuropsicológica não é para diagnóstico. Ela é uma excelente ferramenta, ela é incrível, eu solicito sempre que eu posso, mas ela não é diagnóstico. Por que isso é importante? Porque eu estou vendo isso acontecer muitas vezes. Os pais fazem avaliação neuropsicológica, gastam uma fortuna, porque é caro mesmo, porque o profissional tem que ser bom, gasta-se muitas horas, o relatório é demorado, então é caro. Então, e aí as pessoas vai no neuro, acaba tendo lá uma sugestão de alguns sintomas autísticos, mas não tem o diagnóstico. E aí os pais muitas vezes já chegam querendo que a gente fale que tem o diagnóstico, né? Sim. E não é assim que funciona. Na verdade, o ideal é que o médico avalie a criança e ele depois discuta com o neuropsicólogo quais são os testes que são mais importantes para essa criança. O que ele pode, a partir dali, identificar, buscar respostas e buscar as melhores informações para aquele caso em específico. O contrário, muitas vezes, gera mais dúvidas do que respostas. E aí não é tão bom para essas crianças. Então, assim, essas solicitações que os planos têm feito geralmente acaba complicando muito mais a vida das pessoas, retardando o tratamento e não resolvem, né? O importante é você identificar o risco. Mas que também cai muito no... Eu sei que o tempo está acabando, eu vou tentar falar rapidinho. É que, assim, cai muito também nesse problema do que a gente está falando, né? Antes dos 3 anos, muitas pessoas vão evitando dar esse diagnóstico. Então, por isso que os planos acabam dificultando um pouco que o diagnóstico seja feito antes dos 3. É difícil. A Érica está falando, o filho dela tem 17 anos, tem um laudo, mas não fechou o diagnóstico, né? Então... O Rodrigo, Érica, ele é fantástico. Rô, tem mais umas perguntinhas aqui. Você quer complementar? Posso fazer mais uma ou 2? O que você acha? Não, pode fazer, vamos lá. Tá. Como que os pais podem observar e reconhecer os sinais de autismo no filho? Eu acho que volta já para falamos, né? Eu acho que o estranhamento dele. Então, assim, ao invés de procurar, por exemplo, um sinal específico, a melhor coisa é você ir lá e entender o global. Entender o global do seu filho. Viu que tem alguma coisa que chama a atenção ali naquela situação? Aí procura ajuda. E, gente, muito, muito importante. Na rede pública tem ótimos profissionais.
o primeiro passo sempre é procurar ajuda na UBS, é procurar ajuda na onde é a porta aberta. E aí você começa a fazer esse caminho para depois ir procurando profissionais especialistas, profissionais, porque acaba gerando um custo muito grande mesmo, né? Quando a gente acaba indo para especialista. Então é importante que a gente está aqui também defendendo o SUS, defendendo que as pessoas procurem ajuda aonde tem ajuda e aonde tem direito. Então, eu sei, muitas vezes os pais vão chegar falando, doutor, não tive o resultado que eu queria, ou o médico não escutou do jeito que eu deveria, mas é importante, briguem pelos seus direitos, busquem seus direitos. Sim, sim. É isso aí. Rô, recebi o diagnóstico. Quais os tratamentos, as opções de tratamentos e intervenção que eu posso procurar que estão disponíveis hoje, após fechar o diagnóstico? No mundo ideal, se a pessoa fechou o diagnóstico, o ideal, por exemplo, seria fazer o que a gente estava falando agora, a avaliação neuropsicológica. Você faz a avaliação neuropsicológica, você vai identificar quais que são os pontos que podem ajudar a intervenção, aonde estão as maiores dificuldades, aonde a pessoa tem mais facilidade, e aí você começa a trabalhar junto com ela a criar um plano de tratamento. Uma avaliação com a fono também pode ser bom para identificar se tem alguma dificuldade de aprendizado, se tem alguma dificuldade na fala. E aí, com essas informações, você cria um plano de tratamento que vai levar a, por exemplo, você encaminhar para uma psicopedagoga, né? Ou vai te levar a encaminhar para para terapia ocupacional, para uma terapia equestre, que é a terapia com cavalos, por exemplo, que é muito limitado, eu sei que é muito difícil, né? Então, assim, é muito difícil encontrar. Mas está vendo como que você pode diversificar o tratamento? Como você pode incluir vários profissionais? Mas é importante, não é todo mundo, não é toda criança que está no espectro que vai se beneficiar do tratamento com animais. Mas quando ela se beneficia muito. Por isso é importante fazer essa avaliação mais global e tentar encaixando os profissionais de acordo com as necessidades. Ótimo. Quais os recursos e o apoio que estão disponíveis hoje para as famílias que têm um filho com autismo? A primeira coisa que a pessoa tem o diagnóstico, ela pode entrar na internet e colocar lá direitos do transtorno do espectro autista, direitos após o diagnóstico, porque são muitos os direitos que elas têm. E elas têm que usar todos. Então, vai depender da classe econômica, da classe social, perdão, mas os direitos são muitos e as pessoas têm que utilizar. Tá? Então, por exemplo, transporte gratuito é um dos direitos. Assento preferencial é outro direito. Acesso à terapia é outro direito. Então, assim, são vários. E as pessoas têm que utilizar o máximo possível. É o nosso SUS, a gente paga por isso. E não só isso, a gente tem que fazer com que a saúde pública esteja disponível para todos. Não é só para quem tem dinheiro, ou só para utilizar de uma maneira como que as pessoas, quem tem dinheiro possa procurar bons recursos e quem não tem, fique sujeito a um tratamento que não seja tão adequado. Pelo contrário, a gente tem que lutar para que o SUS ofereça os melhores tratamentos possíveis. Isso é ganho para o país, né? É ganho para todos nós. Né? Claro. Então, o que eu aconselho, assim, tem várias cartilhas, é que o Instagram, ele é muito ruim para deixar a gente colocar link nas coisas, ele corta, né? Assim, mas procurem, só jogar no Google, cartilha direito do autismo. Vai aparecer, tem uma cartilha muito legal, que é logo ali, quase no primeiro link, e ela vai explicando passo a passo como que a pessoa vai fazer para procurar os direitos, para identificar ali quais que elas têm, quais que são mais acessíveis em cada região. É uma cartilha muito legal. Tá. Eu vou fazer o download, aí quem quiser me pede aqui no Instagram, ou as mães que já têm aí o meu WhatsApp, eu mando também. Obrigada, viu, Rô, pela dica. Rô, estão perguntando
perguntando aqui, ó, várias mães aqui que eu conheço estão perguntando se você atende convênio, como que faz aí para marcar uma consulta com você. Uhum. Tem o link na bio, entrem lá Tá, pelo link da bio, lá tem os contatos, tudo é mais fácil do que tá. eu acabar passando Uhum. como que são os atendimentos, tudo. E é que a agenda está um pouco restrita também, até o fim do ano agora, mas entrem lá pelo link da bio, dêem uma olhada e lá vai ter quase todos os meus contatos. Tá, ótimo. Rô, posso fazer a última pergunta? Claro, claro. Eu acho que a gente falou isso um pouquinho bem no início do diagnóstico do adulto. Ah, verdade, Você pode excelente. falar um pouquinho sobre o diagnóstico já na fase adulta, por Sim, favor? sim. O que tem que ficar mais claro é que assim, quanto mais velha a pessoa, mais difícil realizar o diagnóstico. Tá. Porque nós, enquanto seres humanos, a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande, inclusive ao transtorno, né? Então, quando a pessoa tem essas dificuldades, ela vai tentando superar essas dificuldades. A própria Uhum. sociedade, a família vão forçando. E aí ela vai adquirindo alguns ganhos ou até uns prejuízos menos marcados durante esse processo. E quando chega, né, numa idade mais avançada, dificulta o diagnóstico. Então, vamos dar um exemplo, que parece uma coisa boba, mas que acontece com muita frequência. Pessoas do espectro têm dificuldade em fazer abordagem social, em iniciar conversas, né? Isso faz parte do Tá. diagnóstico. O que acontece com muita frequência? Essas pessoas acabam ingerindo bebida alcoólica. A bebida alcoólica facilita o contato com o Uhum. próximo Sim. e aí elas acabam estabelecendo algum contato social através da bebida alcoólica. Uhum. E isso vai levar Tá. ao alcoolismo, vai levar as pessoas a fazerem um consumo exagerado, a abusar. E Uhum. aí, depois, quando ela é adulta, né, já passou um tempo, ela é diagnosticada como alcoólatra, como etilista, como transtorno por uso de substância, mas não é diagnosticada Uhum. como autismo, porque o prejuízo do álcool já superou aqueles prejuízos do transtorno do Tá. espectro autista. Tá? Então, isso Uhum. acontece assim com várias outras características, né, Tá. do autismo no adulto. E por isso o diagnóstico é difícil. Então, o diagnóstico no adulto ele tem que ser feito de uma forma ainda mais pormenorizada e utilizando essas informações colaterais para que a gente possa fechar o diagnóstico. Então, assim, Tá. entender como que foi a infância, coletar Uhum. informações com os pais, com os irmãos, conhecidos, tentar ver se consegue encontrar caderno da infância, fotos. Hoje é mais fácil encontrar vídeos. Uhum. Então, tudo Tá. isso vai ajudar no diagnóstico. Os critérios, não, na sua essência, não mudam para a gente Uhum. realizar o diagnóstico na fase adulta, mas sim, é mais difícil a gente conseguir que a gente feche somente na primeira Tá. observação, numa observação mais Uhum. rápida. Precisa de um tempo ainda maior para que a gente consiga fazer esse diagnóstico. Uhum. Perfeito, muito bem. Eu acho que Tem falamos mais, sobre todos. Oi, pode falar. tem mais, Desculpa. não, imagina, desculpa eu. Eu vi que tem mais outras perguntas, mas é que o tempo também acaba corrido, mas eu acho que seria legal se a gente fizesse uma só para adulto, né, assim, com o diagnóstico de adulto Vamos. e quais são os principais prejuízos, né? Acho que Uhum. seria bem legal. Tá. Vamos fazer assim, Rô. Vamos marcar aí para assim que terminar essa série de lives, a gente pensa aí em uma Uhum, outra data, novembro, dezembro, sim, né? Acho que vamos é sim, sempre bom estar falando, né? com Sempre certeza. bom levar isso. Bom, Rô, de novo, você deu assim um show aqui nessa live, como foi na anterior. Se você soubesse o tanto de elogios que eu recebi na primeira live que nós fizemos, que você foi fantástico, que você foi super humilde, que você é lindo. Obrigado. Olha, você arrasou, viu? E agora também
foi muito boa, acho que tirou muitas dúvidas, foi muito esclarecedora. Aqui, ó, tá todo mundo falando, excelente live, Obrigado. muito esclarecedora. Aqui vários elogios aqui, Rô. E eu quero te agradecer imensamente aí a sua disponibilidade por tudo, viu? Pela confiança no meu trabalho, por estar sempre aí nos meus projetos, aceitando os convites. Então, muito, muito obrigada mesmo, viu? Você é um querido. Um beijo para todo mundo que participou, que esteve aqui com a gente, que vai ver depois também. Aproveitem para deixar as perguntas, para deixar também aí outras abordagens que a gente pode fazer. E eu acho que é super importante a gente tentar fazer o máximo de esclarecimento possível. Eu sei que às vezes eu acabo falando um pouco mais do que deveria, acabo entrando em alguns assuntos um pouquinho mais espinhosos também, mas acho que faz parte, né? A gente tentar ao máximo falar sobre isso, porque a gente tem esse espaço que é reduzido também, né? Então, é o que eu disse na live anterior. Na minha consulta, eu falo para 1, 2, 3 pessoas ali por hora. Mas quando a gente faz uma live, a gente acaba falando para centenas de pessoas, né? E essa informação se espalha. Então, eu acho que para isso que é bom esse espaço, para que a gente consiga passar informação de qualidade para as pessoas. Que bom. E que bom que eu tenho pessoas como você ao meu lado, viu? Muito obrigada por tudo, muito obrigada por tanto. Rô, semana que vem eu vou trazer a Mari, ela é musicoterapeuta. A gente vai falar dos benefícios da musicoterapia aí para as crianças. Se você puder assistir, vai ser um prazer, viu? Eu tentarei sim, vou com adorar certeza. ver você aqui. É só, porque senão ela vai ficar brava comigo, só falar disso mesmo, né? Nossa, musicoterapia é incrível, incrível. É lindo você ver como que acontece essa interação no transtorno do espectro autista com a música. É incrível, incrível. Eu falo para Mari que quando as crianças saem da sala dela, saem outras crianças, elas saem assim transformadas. Outro dia até falei para ela, qualquer dia quem vai na sua salinha sou eu. É muito bom, né? Então, semana que vem, Rô, ela vai estar aqui com a gente na terça-feira. Se você puder participar também, assistir, vai ser ótimo. E quem estiver aqui assistindo, gente, já marca. Terça-feira que vem, musicoterapia. Tá bom? Maravilha. Rô, muito obrigada, viu? Eu te adoro, você sabe disso. Obrigada por tudo, por tanto. E obrigada a todos aí por estarem aqui com a gente. Obrigada pelos elogios. E vamos, né? Vamos levar informação. Sempre. Um beijo. Beijo, viu? Obrigada. Tchau. Boa noite. Até mais. Tchau. Tchau.